O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! Nesta semana, nós discutimos sobre mulheres lutam por autonomia, igualdade e justiça. E hoje preparamos um resumo daqueles com os pontos mais importantes. Historicamente, o mercado de trabalho teve um processo de crescimento da nossa participação. Nos anos 70, a partir dos anos 70, né, com toda a evolução da industrialização no nosso país, vem também um crescimento da nossa participação no mundo do trabalho. Mas dados e pesquisas são mais recentes, então a gente começa a partir desse processo, dos anos 70, dos anos 80, a ter pesquisas sobre a nossa participação no mercado de trabalho. Mas, historicamente, a nossa presença no mercado de trabalho, ela tem algumas questões que nos chamam a atenção. Uma delas é exatamente a concentração da nossa presença das mulheres em setores ligados a serviços, aos serviços sociais, ao trabalho doméstico remunerado, ao comércio e também aqueles setores mais vulneráveis, menos valorizados, setores inclusive, com a presença muito forte das mulheres no trabalho informal. E também persiste as diferenças salariais, mesmo que também tem um crescimento histórico das mulheres com a elevação da nossa escolaridade. Hoje, quando a gente olha os dados, as mulheres têm mais escolaridade que os homens, mas isso não significa uma igualdade salarial. A gente ainda tem diferenças salariais que persistem sobre a nossa vida. Então, isso pouco se alterou nas últimas décadas. A gente ainda continua sendo concentrada a nossa presença nesses setores mais, né, que tem uma questão colocada aí, sendo considerada trabalhos mais femininos, se a gente for considerar, né, o conceito da divisão sexual do trabalho. Essas ocupações são mais associadas ao sexo, né, feminino. E a própria economia tradicional, ela naturaliza a divisão sexual do trabalho como sendo, né, como eu já disse aqui para vocês, sendo profissões ocupadas tipicamente por nós, mulheres, então, ocupações tipicamente femininas. E isso acaba sendo traduzida lá no mercado de trabalho. Quando a gente vai olhar os dados do mercado de trabalho, a gente vê aonde estão as mulheres. Então, exatamente nesses trabalhos
que são socialmente desvalorizados, isso acaba reproduzindo o que é, né, a desigualdade salarial. E também a própria economia tradicional, ela não reconhece que a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e que o espaço do mundo do trabalho, o espaço público, também é um espaço onde a gente sofre discriminações, a gente sofre assédio, a gente sofre todas as formas de violência e, portanto, a gente precisa enfrentar essas questões. É importante falar, primeiro, de uma sociedade como a realidade brasileira, marcada por desigualdades raciais, pelo racismo, né? Muito mais do que o preconceito, a discriminação racial. Então, nós temos uma sociedade que carece de políticas públicas que enfrente esses fenômenos, né? Nós temos uma sociedade racializada. E o que significa dizer que nós temos uma sociedade racializada? É que há uma divisão entre benefícios e prejuízos entre os grupos raciais. Então, nós temos grupos raciais que são racializados de forma a ter benefícios, vantagens, não é? E tem outros grupos que são racializados de forma subalterna, que são aqueles que vão estar marcados pelas desvantagens, pela exclusão. Então, nós vamos falar dos grupos racializados de forma subalterna. Quem? População negra, povos originários, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. Aqui, diretamente, os que reivindicam uma origem étnica, como os quilombolas, como os ciganos, como os povos de terreiro. E, em particular, esse tema de hoje, né, que é tratar, né, das políticas de igualdade raciais para as mulheres, né, e, em particular, para as mulheres negras. Mulheres negras são aquelas que estão dentro do grupo racializado de forma subalterna. Então, nós vamos viver numa sociedade racializada em que ser mulher negra significa ter que passar por vários processos de opressão, de exclusão. Então, é por isso que uma política de igualdade racial, ela vai tocar esse grupo diretamente. É para beneficiar esse grupo que sofre a discriminação, que tem as desvantagens, né, que toda a sua narrativa, todos os seus discursos são sempre postos em xeque. Então, as mulheres negras, na realidade brasileira, elas têm que conviver com um imaginário social que as coloca num lugar de muita complexidade, né? E isso não é só achar que mulheres negras não são competentes. Isso é mostrar os dados, né? Um grupo de mulheres negras que representa mais de 25% da população brasileira, uma sociedade que não tem sequer unanimidade, que é racista. Então, nós vamos ver essa desigualdade inscrita em número, em indicadores, em índice social e econômico por exemplo, a entrada no mercado de trabalho, né, dizer, com todo o respeito que a gente tem ao emprego doméstico, que a maioria, mais de 60% do emprego doméstico é constituído de mulheres negras, mas essas mulheres negras, elas são marcadas de muita vulnerabilidade. Por isso que uma política de igualdade racial, uma política que vai enfrentar, né, esta sociedade racializada, esta política que vai enfrentar, né, um racismo estrutural, né, de uma sociedade que não pode pensar em desenvolvimento econômico, social, político, sustentado, se não levar em consideração a questão racial. Então, a questão racial, ela é primordial para que a gente consiga ter democracia. Por quê? Porque nós precisamos olhar esses grupos vulnerabilizados e olhar esses grupos racializados de maneira subalterna e vulnerabilizado, é reconhecer problemas, mas é reconhecer potência. A narrativa é todo o tempo toda posta em xeque quando a gente denuncia. Então, daí a dificuldade de denunciar o racismo, porque essa fala, ela é sempre posta em xeque. Será que foi assim mesmo? Será que não é um exagero, né? Então, são essas coisas que a gente precisa dar conta, né?
É preciso pensar para uma política de igualdade racial as ações transversais, as ações intersetoriais, né? É preciso saber o nível de organização, né? O controle social. Então, pensar uma política de igualdade racial é ter assento dentro desse conselho para as mulheres negras. Né? As mulheres negras precisam vir para esse espaço, né, de democracia, de controle das políticas públicas, para dizer onde é que está doendo, para dizer também onde está doendo e o que é que tem de potência. Eu nunca gosto de pensar mulheres negras como pura vulnerabilidade. Eu preciso estar todo tempo pensando as vulnerabilidades e o potencial de resistência, de inventividade, de criatividade, de capacidade que nós mulheres temos. Então, a gente precisa mudar este olhar, né? E ver a grande contribuição que nós, mulheres negras, damos dentro dos conselhos de políticas públicas, setoriais, não só da igualdade racial, mas como é que a gente está articulando, como é que a gente acompanha as ações, diz como que deveria ser, né? Essa entrada também, uma política de igualdade racial, também importante, são as políticas de cotas, porque a gente sabe, quando a gente vai falar política de igualdade racial, voltada para esses grupos que sofrem historicamente a discriminação racial, e aí, em específico, hoje, nós estamos tratando das mulheres negras, é preciso pensar política de igualdade racial com caráter repressivo, é entender que o racismo é crime. Racismo não é brincadeira pesada. Então, é crime, como tal, ele deve ser tratado. Daí nós temos o lugar da denúncia, o estímulo à denúncia, as delegacias especializadas do crime do racismo, né? E aí nós também, dentro da política de igualdade racial, voltada para as mulheres, nós temos essa que eu acabei de dizer, do caráter repressivo, mas nós temos o caráter valorativo, que é a aposta nas formações, nos processos educacionais, para que a gente possa enfrentar esse estigma, para que a gente possa enfrentar esse estereótipo negativo, para que a gente possa dizer do reconhecimento étnico, da importância que tem esse grupo que ajudou, contribuiu de uma forma penosa para tornar o Brasil uma nação. Nós precisamos urgentemente, né, e aí é algo que a gente pede, inclusive, para o nosso governo. Nós precisamos urgentemente ter uma política para a população trans no Brasil. Uma política de emprego, uma política que assegure que as pessoas trans sigam na escola pública, porque a escola pública hoje ela é violenta, tanto para as crianças que não são trans, mas para as crianças trans ela é 3, 4 vezes mais, de fato, violenta. A gente precisa ter um olhar digamos que de um recorte de raça, porque mulheres trans, homens trans, negras e negros são alvo muito mais vulnerável do que mulheres brancas, transexuais como eu. Então, isso é fundamental para a gente elaborar a política pública com mais qualidade e assertividade, porque não adianta ter uma política que ela também não vai de encontro com o seu público. E eu acho que nós precisamos estimular casas de acolhimento, porque nós temos um drama, que são pessoas trans que saem de casa muito cedo, quando começa a sua transição, ou quando, né, não se entendem mais com a sua família. E aí, a partir disso, a gente tem uma série de consequências da família que mandou embora. É o aluno que evadiu a escola, é uma empresa que não vai contratar, é uma criança que vai trocar é um jovem que vai trocar de cidade, muitas vezes é criança, porque já teve situação em Porto Alegre, de chegar a criança do interior com 12 anos de idade, dizendo que era uma criança trans, mas que os pais ameaçaram de amarrar e espancar. Então, a criança pegou um caminhão, uma carona na boleia de um caminhão e veio parar na capital pedindo ajuda. Então, assim, se isso acontece em Porto Alegre, que a gente tem um certo domínio de dados, imagina em outros estados que são maiores, que os interiores são mais complexos ainda, que não tem tantos, digamos que braços, né, atuantes dos direitos humanos para garantir que essas pessoas, as crianças, no caso, não sejam abandonadas. Política de saúde pública é fundamental que o nosso governo entenda que a política de saúde de pessoas trans e travestis evita suicídio, evita doenças muito, muito, digamos que precoces, né? A hormonização, se ela é acompanhada pelo serviço de saúde, ela tem, consequentemente, menos chance de epilepsia, de trombose, ataque cardiovascular, pressão alta, né? Muito jovens, eu falo tranquilamente aqui que boa parte de mulheres trans e travestis mais velhas, mais maduras, tem vários problemas de saúde que desembocam da hormonização sem acompanhamento médico, né? O silicone industrial é um tema, assim, difícil,
mas é algo que as meninas que vão para a prostituição, e aqui quando eu digo que essa criança saiu de casa, e quando o Estado ele não tem uma política para essa população, a prostituição ela passa a ser uma saída, porque a gente está falando do capitalismo, ou seja, de quem tem dinheiro. E o que dá mais dinheiro hoje? Você tentar ir para uma empresa, se submeter a uma série, né, de carga horária absurda, né, de uma escala absurda, ou você ir para a prostituição quase como digamos que um acolhimento, porque é uma forma de aliciar que os cafetão e as cafetinas têm. Então são várias questões complexas que nós, que somos agentes do poder público, a gente enfrenta muita dificuldade. Por isso que é importante construir no PT uma Secretaria Nacional de Mulheres que tenha um olhar para a população trans do ponto de vista de estruturar a política pública. Porque eu acho que é fundamental construir um 8 de março mais amplo, mais diverso, mais político, mais polêmico. Eu acho que a gente precisa trazer várias polêmicas, né, que a gente tem para o centro de uma discussão com muita tranquilidade, fazer ela com vários pontos de vista e tentar entender se a gente está falando sobre a mesma coisa. Mas o principal é entender que mulheres trans, em especial, e mulheres travestis são aliadas na luta feminista, né, para um futuro com autonomia dos corpos, para um futuro com autonomia financeira, para um futuro onde nenhuma criança fique sem creche, para um futuro que a gente, né, digamos que erradique uma série de questões de lacunas sociais que a gente tem e que a gente não consegue hoje superar por conta de várias discussões, mas muito mais é preconceito moral que a extrema-direita coloca sobre nós e a gente acaba muitas vezes não tendo também vários consensos. Então, acho que esse dia 29 de janeiro, né, e o mês da visibilidade trans não é somente em janeiro, né, a gente segue vivendo o resto do ano, assim como o 8 de março, não é o dia exclusivo, é um dia de luta, é um dia de muita reflexão e, digamos que, de elaboração de uma nova luta que vem pela frente, e acho que o mês de janeiro, ele se expressou na segunda Marcha Trans em Brasília como uma luta necessária e urgente, né? Eu acho que a gente avançou muito com o G20, principalmente com o G20 social, falando um pouco do lugar do Lula e do papel do nosso campo na política internacional. Nós reivindicarmos uma responsabilidade internacional, nós posicionarmos que as maiorias minorizadas, as cidades em desenvolvimento ou mais pobres do sul global, precisam ter voz e protagonismo nas ações diretas de mitigação, de adaptação, mas principalmente de enfrentamento a um capitalismo cada vez mais negacionista, cada vez mais trumpista, por assim dizer, mas que deve ser cada vez mais responsabilizado e pressionado a realizar as mudanças do modelo econômico e do modelo de desenvolvimento que a gente precisa estabelecer daqui para frente. E aí eu quero, obviamente, falar, acho que com muita propriedade, sobre onde o nosso calo aperta, né? Trazendo um pouco para o chão, para a dimensão local das nossas necessidades, das nossas prioridades, falando do Rio de Janeiro, né? Não quero aqui fazer uma fala sudestina, não. Mas eu quero reivindicar o meu direito de também fazer uma fala da periferia, com um lugar de periferia e com essa preocupação. A gente passou todo o século XX, pós-colonização, muito preocupados em atingir um patamar de desenvolvimento que mirava o modelo do norte global, das cidades europeias, das cidades, no pós-anos 50, das cidades norte-americanas, ou seja, entendendo que o padrão do capitalismo desses países e dessas cidades era o modelo hegemônico a ser engolido e a ser construído nas nossas cidades. Nós deixamos de entender as nossas potências. E aí, entendendo potências como essa relação tão interessante, na minha opinião, muito simbiótica entre campo, floresta e cidade. O nosso campo desenvolveu, a partir da agroindústria, a partir da produção extensiva, deslocado dos saberes dos povos e comunidades tradicionais, por exemplo, deslocado da construção e da responsabilidade das cidades em também produzir alimento, que acho que é uma chave que pouca gente discute no Brasil. Eu não sou daquelas que bate simplesmente no agronegócio, acha que o agronegócio tem que desaparecer. É óbvio que eu sou a favor da reforma agrária, é óbvio que eu sou a favor da regularização fundiária das nossas periferias, mas existe um lugar de adequação desse modo de produzir, da produção extensiva, que insere uma dimensão de qualidade do alimentar, de produção numa larga escala, sem perdermos a mão do valor desse alimento, que eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles nosso. A gente está falando muito de mercado e pouco do supermercado. Está super caro
se alimentar no Brasil, mesmo as nossas commodities, o nosso valor do alimento agregado, os alimentos que a gente mais exporta, são na ampla maioria das vezes inacessível para o brasileiro médio, para a brasileira média, e eu acho que são elementos que a gente consegue conectar diretamente com uma ação climática inclusiva, com uma justiça ou democracia climática mais inclusiva, porque, pasme, é claro que existe um modelo de capitalismo, que não insere os mais pobres, e isso é um problema. Eu sempre brinco que, olha, antes do problema do desenvolvimento tem o negócio do capitalismo. Vocês não querem derrubar o capitalismo e agora chegamos no pé que está. O capitalismo é um problema, principalmente nessa lógica do século XXI, da indústria 4.0, migrando para o 5.0, na falta de emprego. Isso é um grande drama, isso é um grande problema. Mas o entendimento de que a crise climática, o impacto da crise climática no campo e principalmente nos nossos celeiros produtivos, vamos dizer assim, a nossa forma equivocada de produzir alimento, com agrotóxico, com arranjos artificiais no modo de produzir, faz com que faz com que a gente esteja cada vez mais dependentes de um modelo de produção que não consegue se adaptar ao novo arranjo climático, não reflete seus caminhos para isso. Fica cada vez, portanto, mais caro produzir alimento nessa chave datada que a gente consolidou ao longo do século XX e, portanto, toda a nossa cesta básica está suscetível à mudança do clima, seja aos eventos extremos que a gente viu, acho que de maior clareza no Rio Grande do Sul, todo mundo viu o que aconteceu nessa última quadra sobre a égide do problema, que são os eventos extremos, mas também as secas, as mudanças dos corpos hídricos, dos leitos dos rios. Isso tudo vem impactando consideravelmente a nossa forma de produzir e, portanto, a nossa forma de nos alimentarmos. Um jovem negro de favela e periferia chega, em média, a consumir 70% de produtos industrializados, de produtos que eu diria mortos. O que significa isso? Significa cada vez mais uma pobreza na forma que eu me alimento. A pobreza na forma de alimentar faz com que eu produza menos, faz com que eu pense pior, faz com que eu tenha problemas cognitivos graves, faz com que eu volte a uma taxa de raquitismo muito maior do que em outros tempos. Ou seja, eu tenho consequências danosas à população e a população não é boba, ela percebe isso. O brasileiro adoece com o seu próprio prato. E isso é uma realidade que a gente precisa enfrentar. E se a gente não arranja a nossa agenda climática para dar conta do nosso sistema produtivo alimentar, a gente perpetua o modelo de nutricídio e de miséria alimentar. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Te espero na segunda-feira.